Querido Padre Leandro, gratidão pelo convite para vir aqui celebrar a Eucaristia deste dia da novena. Está acontecendo a novena em louvor ao mártir São Sebastião. Querido irmão Viveiros, prazer em encontrá-lo aqui. A gente vê pela televisão e agora estamos tendo a oportunidade de estar assim mais próximos. Me considero um pouco parente dos redentoristas devido à formação que recebi e sou muito grato. Uma excelente formação, passando por Sacramento, Campinas. Queridas irmãs, as religiosas que estão ali no fundo, seminaristas, irmãos e irmãs, conforme o irmão Viveiros recordava, o início do meu ministério sacerdotal, presbiteral, foi aqui, nesta paróquia, em Alterosa, e aqui dividia meu trabalho com as duas paróquias. Certamente pode ser que tenha alguém aqui, que eu tenha batizado. Encontrei ali um casal que eu assisti o sacramento do matrimônio. E assim, a nossa vida vai se desenvolvendo. Hoje, a liturgia deste segundo domingo do tempo comum. Tempo comum que começou logo após a celebração do batismo de Jesus, que foi celebrado na segunda-feira, a festa do batismo de Jesus. Então nós chegamos à segunda semana do tempo comum. Hoje, esta liturgia nos põe em contato com o começo da comunidade de Jesus. Jesus começa a formar a sua comunidade. E esta comunidade dele, ela vai crescendo. Ela é um dom destinado a crescer. Voltar aqui, há quase 32 anos, depois do início do meu ministério presbiteral, e ver que esta comunidade continua viva, dinâmica, continua crescendo, a gente só pode ver sinais de Deus no meio do povo. É Deus que está agindo, é Deus quem atrai, é Deus quem sustenta, alimenta, fortalece a vida dos seus discípulos. Hoje, nesta liturgia, nós encontramos alguns elementos muito significativos. O chamado que Deus faz, alguns encontros, uma busca pelo sentido de viver. Jesus pergunta, quando vê que os discípulos o estão seguindo, os discípulos de João Batista, ele faz a pergunta: o que procurais? E nesses encontros, Cristo que vai sendo apresentado. Primeiramente, nós vamos à leitura do livro de Samuel. Quem é Samuel? Samuel é um homem muito importante dentro da história da salvação. Ele é consagrado por sua mãe a Deus. Isso significa que ele é entregue a Deus. Ele é separado para Deus. Ele pertence a Deus. Assim como nós pertencemos a Deus pelo sacramento do nosso batismo, do batismo que recebemos. Samuel, ele era profeta,
juiz. Foi ele quem consagrou, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Mas é bem lá no começo da sua vida, enquanto menino, que ele recebe o chamado de Deus. Estava no templo, dormindo, o sacerdote Eli ali estava, quando ele começa a ouvir o chamado. Samuel, Samuel. Ele entende que é Eli, o sacerdote, que o está chamando, mas não era. Não era o sacerdote. Era algo mais. E a gente precisa prestar atenção neste algo mais que fala conosco, que comunica conosco, que nos desperta. 3 vezes ele é chamado, e na 4ª vez, por orientação, então, do sacerdote, ele abre o seu coração, dizendo: Senhor, fala, teu servo escuta. Fala, teu servo escuta. A disposição para ouvir o Senhor e para atender o que o Senhor lhe pede. Nasce aí uma vocação, nasce aí um chamado de Deus e uma vocação que é o atender este chamado do Senhor. Talvez hoje Deus também dirige a cada um de nós, assim como dirigiu a São Sebastião, um chamado. E é importante que nós nos coloquemos à disposição. O final da leitura que nós ouvimos, da leitura de Samuel, fala alguma coisa muito interessante ligado ao seu projeto. Um projeto de vida. Alguém que vai crescendo. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Vamos dizer, Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Crescer é muito fácil, não é? Crescer é fácil, a gente nasce, vai fazendo aniversário, vai crescendo. Agora, o Senhor estar conosco vai depender muito de nós. Vai depender do testemunho de muita gente, do nosso esforço. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Importante que nós também cresçamos. Cresçamos em humanidade, dignidade, santidade. E que o Senhor esteja conosco. Que nós possamos ser uma imagem de Jesus no meio do povo, na sociedade, na comunidade. Mas ainda mais, isto é um projeto, deve ser um projeto de vida para nós. Mas ainda mais, finalzinho da leitura dizia: crescia, o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma das suas palavras. Não deixava cair por terra nenhuma das suas palavras. O Senhor vai nos falando ao longo da nossa vida. Vai nos comunicando. Vai nos transformando. Não deixava cair por terra. E a gente encontra o exemplo de Nossa Senhora. Tão bonita aquela passagem que diz que Maria guardava no seu coração os acontecimentos, a palavra do Senhor, ela guardava no seu coração. Assim Samuel também, que crescia, o Senhor estava com ele, não desprezava a palavra permanecia no seu coração, dentro da sua vida, e o ajudava, e ajudava também outras pessoas. Diante disso, a gente só pode, como salmista, dizer: estou aqui para fazer com prazer a vontade de Deus.
Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. A vontade de Deus não pode ser pesada para nós. É preciso que ela seja feita com prazer, com amor, com alegria. Às vezes parece coisas pesadas. A cruz que nós recebemos todos os dias, mas a nossa cruz, quando nós olhamos para a cruz de Jesus, a nossa cruz é pequena. Lá na capela da minha casa tem uma cruz, com a imagem de Jesus crucificado. Às vezes tem dia que a minha cruz, eu fico pensando, parece que a minha cruz está pesada. Eu fico olhando para a cruz de Jesus. O que é a nossa cruz? A nossa cruz é a nossa vida, a nossa condição humana, a nossa fragilidade, os problemas que nós encontramos no dia a dia. O que é a cruz de Jesus? Não é só o Calvário, não é só a cruz do Calvário, é a humanidade toda. Então a cruz de Jesus é muito mais pesada. E ele tomou sobre si a sua cruz. Quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Nós estamos muito familiarizados com esta palavra na celebração da missa, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Cordeiro de Deus que João Batista viu é aquele que está ligado à Páscoa, à libertação, que está ligado à libertação da humanidade de todo o pecado, desde Adão e Eva até a cruz. Então, no batismo, Jesus se faz solidário com os pecadores, entra na fila dos pecadores e, como cordeiro, é levado até depois ao Calvário, onde é crucificado, morto, e lá no alto da cruz ele diz: tudo está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus assume todo o peso da humanidade, toda a fragilidade da humanidade, todo o pecado da humanidade, leva para a cruz o Cordeiro é sacrificado e traz a libertação. Por isso a cruz de Jesus é muito maior do que a nossa cruz. Muito maior do que a nossa cruz. E quando olhamos para Jesus, então nos sentimos confortados, nos sentimos aliviados. E João Batista, então, quando avista Jesus, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus. João tinha discípulos, e eles começaram a seguir Jesus. 2 deles começaram a seguir Jesus. Um é conhecido, André. O outro não diz o nome, quem ele é. Mas quando Jesus olha para esses que o estão seguindo, Jesus pergunta: o que procurais? O que procurais? É uma pergunta que mexe com a gente também. O que nós estamos procurando? Aqui neste mundo, neste atual tempo da nossa vida, o que nós estamos procurando? É preciso que nós tenhamos um objetivo, tenhamos um sentido da nossa vida. Qual é o sentido da nossa existência? Por que nós vivemos? Eles fizeram também uma pergunta para Jesus. Não disseram o que estavam procurando, mas fizeram uma pergunta para Jesus: onde moras? Quando eles perguntam para Jesus onde Jesus mora, eles não estavam querendo saber o endereço exatamente, não. No sentido assim, qual é a rua, qual é o bairro, qual é o WhatsApp. Ah, não tinha WhatsApp naquele tempo, né? Qual é a rua, qual, né? Não, eles não queriam saber exatamente isto. Onde moras? Eles queriam saber o modo de viver de Jesus, o jeito de viver de Jesus, onde ele se encontrava pessoalmente com as pessoas.
mais tarde vão descobrir que Jesus está no meio do povo, que Jesus está no meio dos sofredores, dos famintos, dos enfermos, das pessoas que estão meio sem rumo. Aí está Jesus, ele nem mesmo tinha um lugar para reclinar a cabeça. Mas aí eles permaneceram com Cristo. Passaram a morar em Cristo, a habitar dentro daquele modo de viver de Jesus. É o que nós somos chamados a fazer, e que São Sebastião fez, entrou na vida de Jesus. Hoje é o convite, neste começo da formação do discipulado de Jesus, para que nós entremos na vida de Cristo. Passemos a habitar nele. Passemos a morar nele. Para que nós possamos também ter esta alegria de participar da sua vida. E aí nós encontramos na segunda leitura algo também muito significativo, que fala da sacralidade do corpo, da vida humana. Deus nos deu a vida, nos deu um corpo humano, nos deu um corpo eclesial, uma família. E este corpo é sagrado. E o apóstolo diz que ele é sagrado, é a habitação de Deus, é templo do Espírito Santo. Por isso a vida é importante. A vida não pode ser desprezada, jogada fora de qualquer forma. A vida precisa ser valorizada. Todos nós recebemos uma vida de Deus, e esta vida, como luz que se acendeu no dia da nossa concepção, depois é consagrada no sacramento do batismo, é uma luz que nunca, 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 nunca vai se apagar. Pode vir guerras, pandemias, a morte e tudo mais. Esta luz de Deus acesa que é a vida, nunca vai se apagar, e nós vamos nos apresentar um dia diante do Senhor. Por isso, somos chamados a entrar mais e mais no mistério de Jesus, na sua vida, a sermos habitados por Ele e anunciar com alegria. Nós encontramos o sentido da vida, assim como fez André, que encontrando seu irmão Simão, vai dizer: encontramos o Messias, encontramos aquele que os profetas falaram. Apresentou Simão a Jesus, que lhe mudou o nome, Cefas, Pedra, Pedro, que foi o primeiro Papa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos prosseguir a nossa vida, prosseguir a nossa caminhada cristã, nesta alegria de fazermos parte da comunidade de Jesus, permanecendo com esta luz que Deus acendeu, que é a nossa vida, luz que é santificada pelo sacramento do batismo, esta sacralidade do corpo, e como André, também sejamos mensageiros de Cristo, aproximando-nos do Senhor. Aproximando-nos do Senhor. Existem pessoas deste mundo que nos falam de Deus. Não é verdade? Certamente vocês já encontraram muitas pessoas que falam de Deus. Eu já encontrei também. Muitas pessoas que falam de Deus. Existem pessoas que nos revelam Deus. Anunciam o Evangelho, nos ajuda a ter momentos de oração. Mas existem pessoas que nos aproximam de Deus. Nos aproximam de Deus, assim como fez André. Ele aproximou Pedro de Cristo. Vamos também nós, na nossa vida, na nossa missão,
assumir esta certeza que o Senhor, como estava com Samuel, também o Senhor está conosco. Não queremos deixar cair por terra a palavra do Senhor e vamos pedir esta graça de aproximarmos as pessoas do Senhor. É missão do pai, é missão da mãe, é missão dos irmãos, é missão da comunidade, do sacerdote, é missão de todos nós aproximarmos do Senhor, viver no Senhor, morar no Senhor, habitar no Senhor. Já vou terminar recordando aqui uma palavra de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, que foi arcebispo lá no Recife, Olinda, Recife, perguntavam para ele: onde o senhor mora? Aí ele falava assim: eu tenho vontade de morar eu tenho vontade de dizer que eu moro em Deus. Aí depois ele pensava: mas eu morar em Deus? Deus é tão santo, Deus é tão perfeito, é grandioso. Quem sou eu, pecador, para morar em Deus? Aí depois ele pensava: Deus é santo, é grande, é amoroso, mas Ele me põe para dentro da sua vida para que eu seja melhor. Me põe para dentro da sua vida para que eu me transforme e seja melhor. Então Jesus acolheu aqueles dois que estavam vindo. Vinde vir, pôs para dentro da sua vida, dentro do seu projeto, dentro do seu modo de viver, para que eles pudessem ser melhores, pudessem ser bons discípulos de Jesus, e o caminho continuou. André chamou seu irmão, Simão, e assim foi crescendo a comunidade de Jesus. Então o Senhor está nos colocando para dentro da sua vida. Amém?